O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. É preciso humildade e o abandono em Deus para que possamos descobrir algo que nós mesmos ainda não nos demos conta. O grande plano de Deus para conosco, pois nossa missão neste mundo é prepararmos-nos para a grande Jerusalém celeste. Meio de salvação dos mais poderosos e eficazes nos é oferecido pela divina providência contra Satanás e seus sequazes, que procuram perder as almas. O rosário soluciona inúmeros problemas, assegura salvação eterna e antecipa a implantação no mundo do reino do Imaculado Coração de Maria. Necessárias novas cruzadas de orações. Elvésio Alves. Em nossos dias, também sofremos ameaças de todos os lados. Os problemas nos afligem. A criminalidade aumenta assustadoramente. O caos contemporâneo nos angustia. Tribulações de toda a ordem nos inquietam. Experimentamos nós mesmos, ou nossos próximos, dificuldades espirituais e materiais. Nosso país é ameaçado constantemente e as crises se avolumam dia a dia. A Santa Igreja Católica sofre investidas avassaladoras do demônio e de inimigos internos e externos, que desejam desfigurá-la e, por fim, destruí-la. Já não nos defrontamos com adversários em pele de cordeiro, mas com inimigos, aberta e desavergonhadamente assumidos na nossa própria casa, os quais, tendo feito um pacto com os maiores inimigos da Igreja, isto é, maçons, liberais, protestantes, judeus, muçulmanos, etc., estão decididos a arrasar a fé. Querem renová-la como se estivesse consumida pela velhice. Expandi-la e adaptá-la ao gosto do mundo e aos seus progressos e confortos, como se ela se opusesse, mas não apenas à frivolidade de alguns, mas ao bem da sociedade. São Pio X. Entretanto, onde estão as novas cruzadas do Rosário para suplicar a proteção divina? Onde se encontram os novos cruzados do Santo Rosário? A empunhar seus terços rogando a Nossa Senhora que nos socorra. Fátima e a devoção ao Santo Rosário. Em várias outras aparições Nossa Senhora recomendou a devoção ao Rosário, mas especialmente em Fátima ela insistiu nessa prática marial como meio para se obter a conversão do mundo. Apresentando-se como a Senhora do Rosário, ela veio alertar o mundo para os terríveis castigos que ocorreriam caso não se desse uma conversão geral. Caso os homens não deixassem de ofender a Deus com seus pecados e não houvesse uma reparação por esses pecados. Isto se passou no início do século XX. Neste início do século XXI, quem se atreveria a dizer que tais pedidos foram atendidos? Claro que ninguém. Basta olhar um pouco em torno de nós, para ver justamente o contrário. A decadência moral acentua-se dia a dia. Os mandamentos de Deus são abandonados. Os pecados aumentam. As ofensas a nosso Senhor tornam-se ainda mais agressivas. Basta consultar os noticiários para constatar a alarmante dissolução da família,
as modas imorais, o nudismo, o aborto, a prostituição, as drogas, o homossexualismo, etc. A crise religiosa e moral acentuou-se incomparavelmente, em todos os aspectos e universalmente. Para citar apenas um ponto, entretanto dos mais doloridos, a tremenda crise que abala a Santa Igreja Católica nos presentes dias. Em vista disso, a Senhora de Fátima pede-nos oração, penitência e reparação. Insiste na recitação diária do terço, para a conversão das almas e do mundo e a implantação do reinado de seu Imaculado Coração. Ou seja, a restauração da civilização cristã com um vigor ainda maior que no passado. Se os homens atenderem a tal pedido, estarão antecipando esse reinado, embora precedido pelos grandes castigos também previstos em Fátima. Para quem verdadeiramente ama a Deus, punição libertadora. Haverá devoção mais importante? Quem nos responde tal pergunta é o próprio São Luís Maria Grignion de Montfort, grande apóstolo de Maria Santíssima, ao escrever: A Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alain de La Roche que, depois do santo sacrifício da missa, que é o primeiro e mais vivo memorial da paixão de Jesus Cristo, não havia devoção mais excelente e meritória que o rosário, que é como que um segundo memorial e representação da vida e da paixão de Jesus Cristo. Há inúmeros documentos pontifícios exaltando a excelência do Santíssimo Rosário. Neles os papas recomendam empenhadamente essa devoção. Devoção ao Rosário, maravilhoso histórico. Segundo respeitosa tradição, Nossa Senhora revelou a devoção ao Rosário a São Domingos de Gusmão, em 1214, como meio para salvar a Europa de uma heresia. Eram os albigenses, que, como uma epidemia maldita, contagiavam com seus erros outros países. A partir do norte da Itália e da região de Albi, no sul da França. De onde o nome de albigenses atribuído a esses hereges, conhecidos também como cátaros, do grego, poros, pois assim soberbamente se autonomeavam. Eram lobos disfarçados com pele de ovelha, que infiltraram-se nos meios católicos para melhor enganar e captar simpatia. Tais hereges pregavam, entre outros erros, o panteísmo, o amor livre, a abolição das riquezas, da hierarquia social e da propriedade particular. Salta aos olhos a semelhança com o comunismo. Várias regiões da Europa do século XIII ficaram infestadas pela heresia albigense, e toda reação católica visando contê-la mostrava-se ineficaz. Os hereges, após conquistar muitas almas, destruir muitos altares e derramar muito sangue católico, pareciam definitivamente vitoriosos. São Domingos, mais tarde fundador da Ordem Dominicana, intrepidamente empenhou-se no combate à seita albigense, não conseguindo, porém, sobrepujar o ímpeto dos hereges, que continuavam pervertendo os fiéis católicos. E os que não se pervertiam eram massacrados. Desolado, São Domingos suplicou à Virgem Santíssima que lhe indicasse uma eficaz arma espiritual capaz de derrotar aqueles terríveis adversários da Santa Igreja. Quando tudo parecia perdido, Nossa Senhora interveio nos acontecimentos para salvar a cristandade deste mal.
O bem-aventurado Alain de La Roche, 1428-1475, célebre pregador da Ordem Dominicana, no livro da Dignidade do Saltério, narra a aparição de Nossa Senhora São Domingos, em 1214. Nessa aparição, ela ensina aquele santo a pregar o rosário, também chamado Saltério de Maria, em lembrança dos 150 salmos de Davi, para a salvação das almas e conversão dos hereges. Na obra de São Luís Grignion de Montfort acima citada, ele transcreve tal narração. Vendo São Domingos que os crimes dos homens criavam obstáculos à conversão dos albigenses, entrou em um bosque próximo a Toulouse e passou nele 3 dias e 3 noites em contínua oração e penitência, não cessando de gemer, de chorar e de macerar seu corpo com disciplinas para aplacar a cólera de Deus, até cair meio morto. A Santíssima Virgem lhe apareceu e disse: Sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Ó, Senhora, respondeu ele, vós o sabeis melhor do que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes o principal instrumento de nossa salvação. Saiba, ela acrescentou, que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento. E portanto, se queres ganhar para Deus estes corações endurecidos, reza meu saltério. O santo se levantou muito consolado e abrasado de zelo pelo bem daquela gente. Entrou na catedral. No mesmo momento os sinos tocaram, pela intervenção dos anjos, para reunir os habitantes. No princípio da pregação, formou-se uma espantosa tormenta. A terra tremeu, o sol se obscureceu, os repetidos trovões e os relâmpagos fizeram estremecer e empalidecer os ouvintes. E aumentou o seu terror ao ver uma imagem da Santíssima Virgem, exposta em lugar proeminente, levantar os braços 3 vezes ao céu para pedir a Deus vingança contra eles, se não se convertessem e não recorressem à proteção da Santa Mãe de Deus. O céu queria por esses prodígios aumentar a nova devoção do Santo Rosário e torná-la mais notória. A tormenta cessou por fim pelas orações de São Domingos. Ele continuou seu sermão e explicou com tanto fervor e entusiasmo a excelência do Santo Rosário, que os moradores de Toulouse, um dos principais focos da heresia, o abraçavam. Quase todos renunciaram a seus erros, vendo-se em pouco tempo uma grande mudança na vida e nos costumes da cidade. Melhor artilharia contra o demônio sequazes. Empunhando a potente arma do rosário, São Domingos retornou ao combate, pregando incansavelmente na França, Itália e Espanha a devoção que a própria Senhora do Rosário lhe ensinara, e por todas as partes reconquistava as almas. Os católicos tíbios se afervoravam, os fervorosos se santificavam, as ordens religiosas floresciam, convertia os hereges, que, renunciando a seus erros, voltavam à igreja aos milhares. Os pecadores se arrependiam e faziam penitência. Expulsava os demônios de possessos. Operava milagres e curas. Somente na Lombardia, o ardoroso cruzado do Rosário converteu mais de 100.000 hereges albigenses. Mas restavam ainda aqueles hereges empedernidos, que não se convertiam de nenhum modo, e procuravam reverter a derrota fazendo estragos em alguns outros países.
para resolver o problema. Nossa Senhora, além do heróico São Domingos, suscitou outro herói para erradicar da Europa a heresia. O admirável Conde Simão de Montfort. O primeiro empunhou como arma o rosário. O segundo empunhou a espada. Uma combinação perfeita. O espírito de oração com o espírito de cruzada em defesa da fé católica. Quem poderá contar as vitórias que Simão, Conde de Montfort, obteve contra os albigenses sob a proteção de Nossa Senhora do Rosário? Foram tão notáveis, que jamais se viu no mundo coisa parecida. Com 500 homens, desbaratou um exército de 10.000 hereges. Outra vez, com 30 homens, venceu a 3.000. Depois, com 1.000 infantes e 500 cavaleiros, fez em pedaços o exército do rei de Aragão, composto de 100.000 homens, perdendo somente 8 soldados de infantaria e 1 de cavalaria. Livre a França da colérica heresia albigense. A devoção ao Santo Rosário atravessou as fronteiras. São Domingos pregou incansavelmente, até o fim de seus dias, esta milagrosa e eficientíssima devoção nos países vizinhos, colhendo neles semelhantes frutos. Atravessou não somente as fronteiras europeias, mas os continentes e também os séculos, uma vez que, até os presentes dias, o rosário é rezado com grande fruto em todos os países do mundo. Nossa Senhora do Rosário, terror dos demônios. Por imposição de Deus, o próprio demônio, em algumas circunstâncias, foi obrigado a confessar, muito a contragosto, que a Santíssima Virgem era a sua maior inimiga, pois ela conseguia salvar almas que estavam já em suas garras, praticamente condenadas ao inferno. Nossa Senhora é o terror dos demônios, aquela que esmaga a cabeça da serpente infernal, como é representada em muitas de suas imagens, na Medalha Milagrosa, por exemplo. Em seu famosíssimo Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Maria Grignion de Montfort escreve: Maria é a mais terrível inimiga que Deus amou contra o demônio. E, ainda nesse mesmo sentido, Armai-vos, pois, com estas armas de Deus, armai-vos do Santo Rosário e esmagareis a cabeça do demônio e vivereis tranquilos contra todas suas tentações. Daí vem que o rosário, mesmo objeto material, seja tão terrível ao diabo, que os santos se tenham servido dele para encadear o demônio e expulsá-lo do corpo dos possessos, segundo testemunham várias histórias. De onde se vê que é excelente ter sempre consigo o terço no bolso, durante o dia e a noite ao pescoço ou sob o travesseiro. Arma por excelência da vitória sobre o mal. Uma arma secreta Deus coloca nas mãos de seus fiéis soldados, na luta contra Satanás e seus sequazes que andam pelo mundo para perder as almas. Esta poderosíssima arma está à disposição de todos os católicos devotos do Rosário da Santíssima Virgem. Com ela receberemos proteção nos assaltos do demônio e estaremos prontos a enfrentar todas as dificuldades desta vida. Quem nos garante isto é o próprio São Luís Grignion de Montfort. Ainda que vos encontrasseis à beira do abismo ou já tivesseis um pé no inferno, ainda que tivesseis vendido vossa alma ao diabo,
Ainda que fosseis um herege endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde vos converteríeis e salvaríeis, desde que, vos repito, e notai as palavras e os termos de meu conselho, rezeis devotamente todos os dias o Santo Rosário até a morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão de vossos pecados. Fátima e o Rosário. A Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à oração do Santo Rosário. De tal maneira que agora não há problema, por mais difícil que seja, quer temporal ou, sobretudo espiritual, que se refira à vida pessoal de cada um de nós, ou à vida das nossas famílias, sejam as famílias do mundo, sejam as comunidades religiosas, ou a vida dos povos e das nações, não há problema, repito, por mais difícil que seja, que não possamos resolver agora com a oração do Santo Rosário. Com o Santo Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Enfim, o outro meio que salvará o mundo é a devoção ao Imaculado Coração de Maria, nossa Santíssima Mãe, considerando-a como a sede da misericórdia, da bondade e do perdão, como a porta mais segura para entrar no céu. Não esperemos que de Roma venha um chamado à penitência do Santo Padre. Tampouco esperemos que venha de nossos bispos em suas dioceses nem das congregações religiosas. Não. Nosso Senhor já se serviu frequentemente desses meios e o mundo não lhe prestou atenção. Por isso é necessário que cada um de nós comece por si mesmo sua própria reforma espiritual. Cada um deve salvar não só sua alma, mas também todas as almas que Deus pôs em seu caminho. Irmã Lúcia de Jesus, vidente das aparições de Fátima. Quando Maria se aproxima do trono de seu Filho Divino, pede como advogada, ora como serva e impera como mãe. Papa Pio VII. Se pela graça de Deus, você já alcançou um alto nível de oração, mantenha a prática de rezar o Santo Rosário. Pois nunca ninguém que reza o Rosário diariamente se tornou um herege formal ou foi enganado pelo demônio. Esta é uma declaração que eu alegremente assino com meu sangue. São Luís Maria Grignion de Montfort. Não necessitamos de novos milagres e de proteção? Claro que sim, e logo. Para tal precisamos pedi-los insistentemente. E por que não nos valermos da poderosa artilharia do Santo Rosário, que, vimos, por séculos tem salvo a cristandade e os católicos nos piores apuros? Rezemos, pois, o Rosário, muito e com confiança. Transcrevemos aqui alguns comentários do ilustre pensador católico Dr. Plínio Correia de Oliveira a respeito. Em Fátima, Nossa Senhora recomendou duas devoções, de modo todo particular. A elas há de se apegar o Brasil, com o maior fervor. Uma, e a do Coração Imaculado de Maria, outra é a do Santo Rosário.
Se o Brasil quiser ser a grande nação de cruzados e missionários, é por meio de uma ardente piedade marial que conseguirá essa graça. E se quiser essa graça, há de implorá-la pelos meios que a própria Virgem indicou. Legionário. 7 de outubro de 1945. Se quiser saber como será julgada sua vida no tribunal eterno, não indague tanto sobre os caminhos que palmilhou as gotas de suor que de sua fronte gotejaram. Indague, sim, das horas passadas de rosário em punho, aos pés do tabernáculo. Legionário. 8 de julho de 1934. Ela é uma rainha onipotente, porque pode tudo junto daquele que tudo pode, e que a constituiu medianeira de todas as suas graças. Correia de Oliveira, Plínio. Medianeira onipotente. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus e Nossa Mãe. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Quem não tem Maria por mãe, tem o demônio por pai. São Luís Maria Grignion de Monteforte. O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino.